lá na formação, tem lá um link do GitHub. Olá, Brenda. E tá aqui o código publicado, tá aqui no Git da Citana, veio para aqui. Então a instalação disso é relativamente simples. Tem aqui um comando, que com a versão mais recente do Netuno podem clonar o projeto. Então eu estava desenvolvendo localmente, então agora eu vou continuar o desenvolvimento, mas num ambiente remoto aqui, num container, que não vai diferenciar do ambiente local quando vocês puxarem o projeto no vosso ambiente local. A única diferença mesmo é o endereço, que fica um pouco diferente, mas o comportamento deverá ser todo igual. Então aqui eu já estou conectado lá no meu container e já estou dentro da pasta do Netuno. Então eu executo aqui esse tal comando, ele vai me puxar aqui a app e agora é só iniciar aqui a app com esse Netuno Server, passando a app dos comércios. Okay. Então a primeira vez que inicia, ele deve detectar aqui que a pasta UI precisa instalar aqui o NPM, né, para instalar os pacotes do Node Modules, mas eu já devo conseguir abrir no meu Visual Studio Code online, que eu deixei... Ah, boa, apaguei o endereço. Deixa eu abrir aqui. Ok. Preciso me abrir aqui. Okay. Isso está muito pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui. Quem é que chegou aí? E o Leandro. Aí, Leandro. Ok, então aqui eu tenho a minha app recém-clonada e ele estava me instalando aqui o Node Modules aqui dentro, que já fez a instalação, em princípio já foi. Então agora o meu endereço final vai ser esse aqui, com porto 90, que é o do Netuno. Então já tem aqui minha app funcionando, com os desenvolvimentos que ficaram da última vez. Está aqui, coisa funcionando. Então agora, eu vou fazer aqui, fugir um pouco o âmbito da aula, vou fazer uma configuração aqui, colocar esse componente aqui do Select numa aplicação React novinha em folha. Então criar uma aplicação do zero. Então no Netuno tem, na academia, só está em português para já, tenha atenção a isso. Em português tem aqui essa página na academia, website e React.js Create. Então tem aqui os passos para criar uma aplicação React do zero. Então dentro da minha pasta da minha aplicação, eu estou aqui no Netuno Apps, né? Tô aqui nas apps, então eu tenho aqui já a minha comércio. Então aqui dentro tenho a minha estrutura normal aqui dos meus arquivos e pastas da aplicação aqui Netuno. Então aqui dentro da pasta da minha app vou executar esse comando. E esse comando, quem já mexeu um pouquinho com React sabe o que é, né? Está criando uma aplicação React zerada. E vai criar aqui dentro da pasta o website. Entendeu? Então esse é um padrão que a gente tem utilizado, que é, ou seja, o front-end público, externo, chama-se aqui o website. Daí isso permite que agora aqui na aplicação, dentro do código, eu tenho aqui a minha pasta UI, que é do back-office, ali do dashboard e tal, e aqui o website, onde eu tenho aqui então uma aplicação React zeradinha. Deixa eu só terminar aqui. Tá quase, foi. Então agora se eu fizer um npm run start, claro, tem dentro da minha pasta website. Okay. npm run start. E agora ele vai iniciar aqui e vou abrir o Netuno nessa porta. Então aqui o front-end vai ser termina com 30. Pronto, então tá aqui minha app zerada. Tem uma situação que eu consigo com o Netuno integrar para eu não ter que fazer esse comando aqui, iniciar a minha app React toda vez que eu iniciar o servidor do Netuno, ter um outro terminal e abrir aqui minha app React. Então há aqui uma
também uma documentação que também só está em português para já, falta fazer aqui a tradução, que é do terminal centralizado. Está dentro aqui do Explorer, também aqui na academia. Então explica um pouco aqui os passos que eu vou fazer agora, que é configurar aqui na minha app, é a mesma configuração do Netuno. Então aqui na minha pasta de config da minha app, aqui no development JSON, eu tenho aqui os comandos. Então eu posso integrar aqui mais um comando. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais, assim deve estar melhor, né? Então aqui vou pôr mais um comando, que vai ser o do website. Já como eu estou aqui no container, então eu preciso aqui de mais um detalhe, que é para funcionar o WebSocket do Webpack, para atualizar automaticamente, preciso desse parâmetro aqui. Localmente não é preciso, mas dá para customizar aqui variáveis de ambiente, no fundo é isso. E aqui é run start. Pronto. Então com isso, se eu reiniciar agora o Netuno, eu vou parar aqui minha app do React e vou parar aqui o Netuno. Então agora, iniciando, vai correr aqui já começou aqui o do website primeiro e está aqui o do UI. Okay? O website também já está aqui executando. Fica aqui tudo integrado no mesmo terminal, é um pouco confuso, mas tem as suas vantagens, que depois só inicia um comando e inicia vários por trás. Né? Então aqui já está disponível, voltou. E aqui também deve estar normal. Né? Então, tem aqui a indicação para instalar vários pacotes que acabam por ser úteis no desenvolvimento com React, integrado aqui com o Netuno, que costuma se usar bastante. Então é o React Router DOM, para fazer a questão das páginas, o Ant-Design, o Kraken, que é preciso aqui para o Ant-Design, e o Service Client do Netuno, que permite integrar com os web services feitos em Netuno. Então eu vou executar aqui esse comando para instalar mais esses pacotes. E enquanto ele instala aqui, eu preciso fazer aqui algumas alterações no meu projeto. Então aqui dentro do website, eu tenho aqui o package.json, tenho que trocar aqui os comandos para Kraken, que vai deixar de usar esse React Scripts que vem para o padrão e muda aqui para o Kraken. Espera aí que eu estou alterando um arquivo que está sendo mudado lá atrás. Cracula, ele já fez? Pois, não posso editar enquanto... Exato. Acho que ficou tudo. Netuno, tá certo. Okay, então agora sim, e tal. Muda aqui esses comandos. Grava aqui e tem que criar aqui também um ficheiro, que é o craco.config.js. Pessoal que está ali no claro. Crato ou é craco? Craco. Tá escrito crato, não tá? Ah, pois tá. Crato é uma terra aqui em Portugal. Então, estamos lá na Alentejo. Ok. Boa. Obrigado pela dica. Eu ia falhar mais à frente. E daí coloco aqui esse conteúdo. Eu tenho aqui de exemplo. Que aqui daí nós vamos permite configurar as variáveis do Ant-Design, né? E é isso. Esse aqui o watch, eu não preciso, acho eu não costumo usá-lo, é mais o start, mas eu vou pôr aqui, já que ele já está ali na mão. Depois quando eu fizer commit para o Git já vai. Então agora, ele compilou, eu não sei se ele vai sumir os novos pacotes, eu vou reiniciar tudo só para garantir que ele puxa aqui essa versão nova aqui com os pacotes novos. E já está agora iniciando com o Kraken, já mudou aqui. Okay? Então o website já está usando aqui o tal Kraken. E agora ele demora um pouquinho mais para ele levantar, mas já foi. Então, agora está tudo igual na mesma. Só que agora eu posso começar a fazer aqui umas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, como já tem aqui uma integração com less, eu posso vir aqui trocar para .less. Daí posso fazer o CSS mais intuitivo e trocar aqui também para .less. E aí aqui no index.js tem que mudar aqui o import para less, senão ele vai crashar, né? Deve estar dando erro lá. E aqui na app é a mesma coisa. Então mudo tudo, vem aqui, está crashado, está se ajeitando, pronto, ficou.
Como eu estou usando o Service Client do Netuno, então eu tenho que fazer aqui uma configuração do endereço dos serviços do Netuno. Então, há aqui uma documentação, aqui também posso ver lá no NPM, mas ou seja, ele já está instalado, já veio lá no comando, eu tenho que fazer esse config. Esse config, basta fazer uma única vez no código, eu não preciso fazer carregar essa configuração toda vez que eu vou utilizá-lo. Então, eu posso pôr ele aqui no meu index, para executar uma única vez, e fazer aqui o tal import, que é esse aqui. Ok? Pronto. Só que o meu endereço não é esse. Localmente, o vosso endereço provavelmente vai ser esse. No meu caso, como eu estou aqui com containers e tal, aqui muda aqui o meu prefixo, vai ser esse daqui. Pronto. Então agora, se eu reparar, o código que a gente fez da última vez, aqui no dashboard, que tinha aquela combo, aqui nos componentes, está aqui o category select, lembra? Então eu posso pegar nesse category select e criar aqui uma pasta no website de componentes e colar aqui dentro. Ah não, fiquei um ficheiro. Arquivo, me engano com isso. New folder. Okay. E colar aqui. O que acontece? Esse código ele já usa aqui o Service Client, que a gente já fez a integração, já está tudo programado. Então, a única coisa que eu tenho que fazer agora é vir aqui em algum lado e fazer aqui o select, category select. Okay? Ele já importa lá em cima, já pus ali o import, gravo e vamos ver o que aconteceu. Ele fez aqui o refresh, não? Devia. Ok. E está aqui meio quebrado, mas veio. Então o que faltou? Falta importar o less aqui do anti-design. Por isso que eu tive que mudar também as extensões aqui do CSS para less. E o less, claro, que nos permite aqui uma programação mais avançada aqui do CSS. Então vou importar aqui o less do anti-design também, só se importa uma única vez aqui na app. E agora isso deve ter ficado melhor. Então aqui só para vocês terem ideia de que tudo que a gente fizer ali no UI, ali na parte do dashboard, também nós integramos facilmente aqui numa aplicação React zerada. Okay? Podem brincar aqui com isso, ou seja, abrir aqui novos horizontes para o que a gente desenvolve aqui no dashboard poder ser levado então para um website. Eu vou tirar aqui esse JSON que está aqui, que fica ali feio. Daqui uma indentadazinha e aqui no UI a mesma coisa. Tira aqui esse JSON. Ok, já limpou aqui. Olá, Luciana. Boa tarde. Então, dessa forma, sendo um componente React aqui bem programado, o que a gente usa aqui no back-office, nós usamos ali no front-end também. Okay? Então agora, avançando aqui no nossa... Eu vou continuar avançando agora mais aqui na linha do dashboard. Tá? Então, eu vou criar aqui um outro formulário, que vai ter os estabelecimentos. Então, cria aqui o formulário, e esse formulário vai ter uma relação com a minha categoria. Então a relação é feita com select, né? Então o link vai ser para a categoria nome, no meu caso. Essa relação, isso que eu estou fazendo agora, podem adaptar bem para o vosso modelo de dados, né? Então dá para fazer mil e uma coisas com isso. Em chave primária não é preciso, porque eu vou ter várias categorias repetidas para registros diferentes. E gravo. Então vou criar aqui um novo campo. Então vai ser o nome do estabelecimento. Okay. E esse sim vai ser chave primária para não ter dois estabelecimentos com o mesmo nome. Também é obrigatório. E text. Okay. E vai embora. Então já está criado um outro campo aqui
com o telefone. Também vou pôr tudo como texto, aqui no, tudo obrigatório. E o e-mail. Também não nulo, vai embora. Então agora, aqui no nosso diagrama, a gente tem aqui uma relação, né? Que é isso, então essa relação é feita através aqui do select. O select é que provoca essa linha aqui para o outro formulário. Vou abrir aqui numa outra tab, o visualizar. E aí aqui vou inserir aqui alguns registros. Então, vou criar aqui um novo. Então, da categoria farmácias, e vou pôr aqui cura tudo. Por cura de tudo. Ok. Depois aqui um outro. Aqui uma padaria. Pão mall. Vou por aqui 8. Vem aqui. E mais um registrozinho só para fechar. Aqui no bar, né? Então esse aqui vai ser bailarico. Pronto. Então tem aqui 3 registros. Vou mudar também aqui a categoria, que ficou aqui no plural, vou mudar aqui para o singular. Farmácia e aqui padaria também. Pronto. Com isso eu posso voltar aqui no dev e agora fazer uma query. Então select asterisco from estabelecimento. Como eu tenho tá aqui todos os registros, mas eu vou querer apenas os campos que eu criei. Então, é o nome, é o telefone e é o e-mail, né? Só que eu quero esses 3 registros apenas do que eu tiver ativo, porque uma forma que o Netuno tem aqui é caso eu apagar aqui algum registro, eu não preciso apagá-lo, eu posso simplesmente desativá-lo. Então tem o active, que eu escondi ali, mas tem ali essa coluna, que só vai mostrar os estabelecimentos que estiverem true. Então, se eu quiser desativar um estabelecimento, não preciso remover da minha base de dados. Vai respeitar aqui o true. Só que eu tenho aqui um select, né? Uma relação com a minha categoria. Então, para pegar essa relação, eu vou usar o inner join. Que é como a gente vai, através do comando SQL, puxar aqui uma relação com uma outra tabela. Então, a tabela é a categoria. E a minha relação entre os dois é através do estabelecimento, que tem o categoria underscore ID, né, que está aqui no diagrama, que é esse daqui, categoria underscore ID, que é referente ao categoria.id, que é a coluna ID da outra tabela categoria. Então, aqui vai ser categoria.id. Então, é um que é igual ao outro e essas duas tabelas aqui relacionadas. Então, vou testar, tudo ok, só que tudo ok não. Exato. Então, o que acontece? A coluna nome, o name aqui, é ambíguo. Eu tenho 2 nomes. Por quê? Eu tenho o nome aqui da categoria e tenho aqui o nome do estabelecimento. Então, a query não sabe qual é o nome que eu estou querendo usar. A mesma coisa acontece se eu pôr aqui o ID. As duas tabelas têm ID. Qual é dos 2 IDs que eu quero? Não? E agora deu aqui o erro na coluna ID. Então, para resolver isso, eu vou fazer assim. Vou pôr estabelecimento.id, estabelecimento.nome. É uma forma de fazer assim. Eu podia fazer de outra forma. E aí já funciona e tem aqui tudo. Uma outra forma que eu posso fazer é que eu quero apenas tudo do estabelecimento. Só que daí vai me vir um monte de colunas. Mas é uma forma de pôr aqui esse asterisco e vem tudo. Eu vou deixar assim com asterisco então.
E agora, vou pôr aqui que quero ainda a categoria .nome e quero a categoria .código. Só que para não misturar com as outras colunas que já existem do estabelecimento, então eu vou renomear essas colunas eu vou renomear porque o que acontece? Quando eu executo aqui embaixo, ela fica aqui no fundo, aqui como nome e código, só que não é do estabelecimento, né? E aqui até confunde, o nome do estabelecimento mesmo esmaga pelo outro. Agora, se eu corrigir agora, colocar aqui e trocar o nome, trocar o nome é como se fosse dar um apelido. Meu teclado... O que aconteceu com o meu teclado? Tá funcionando? Foi alguma coisa aqui na página. Deixa eu ver se eu salvo aqui. Acho que se passou. Ficou maluco. Ok, voltou. Então aqui, as é como eu dou renomeio. Troco aqui o nome. As. Atenção que isso que eu estou dizendo aqui é toda essa lógica aqui da query. Isso vale para qualquer base de dados. Okay? Seja MariaDB, Postgres, SQL Server, é a mesma coisa. Está aqui então o nome do estabelecimento e está aqui o nome da categoria, que tem aqui o prefixo categoria nome. Né? Então troca-se aqui, renomeia dessa forma. Agora, para eu criar um serviço que trabalha com esses dados, como eu já tenho a minha query montada, eu venho aqui no serviço, já tinha aqui a category, então vou criar aqui uma nova folder, establishment, e aqui dentro o list. E aqui dentro do list, vou pôr então aqui o meu get. Então, const db establishment, aqui eu vou fazer uma mistura de db português, né? Como a base de dados tem ali em português, mas tudo bem. E aqui dentro agora dessa query, vou colar essa query que eu já afinei, já tenho ela calibrada aqui. Aqui faltou só eu pôr também validação da minha categoria, também só para pegar as categorias ativas, então fica fácil depois eu manipular, ativar e desativar dados. Okay? Então agora, eu tenho que fazer aqui uma interação, percorrer esses dados, porque eu posso pegar nisso aqui e mandar direto para JSON no output, né, para ser enviado como JSON para o browser, como fizemos outra vez. Só que agora eu quero mostrar aqui outra forma da gente poder fazer isso, que envolve um pouco mais de lógica de programação. Então eu vou criar aqui uma const que vai guardar o nosso resultado final, a estrutura de dados que vai ser enviado para o browser. Isso vai ser, eu podia criar também um array em JavaScript normal, mas o Netuno oferece aqui esse componente, esse recurso aqui para tratar listas. Então que utiliza o mecanismo de listas do Java por trás e é mais otimizado. Mais padronizado, diria, não é otimizado, mais padronizado. Okay? Então aqui é como percorro a minha lista. Isso daqui é pouco utilizado no mundo do React. É mais um map. Mas a lógica é a mesma. A lógica é muito parecida. Então aqui no list, agora eu posso adicionar novos registros, novos elementos, e aí eu vou adicionar aqui um map que equivale a um objeto em JavaScript. Então aqui eu já vou traduzir para inglês. Então vai ser no establishment.getString e aqui nome, né, que é o nome do estabelecimento. E assim vai. UID. Esse aqui é igual. Para o front-end, como eu falei da outra vez, nunca se manda o ID numérico. Então, vou mandar aqui o telefone em inglês. Telefone em português, como está lá na base de dados. Então, esse lado é o que está na base de dados e do outro, o que vai ir para o browser como resposta aqui do serviço. Agora, a categoria, eu vou criar um outro objeto para a categoria. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou mudar aqui a indentação para ficar um pouco mais intuitivo. Então aqui, vou criar outra vez um outro map. E daí aqui dentro, vou pôr o nome da minha categoria.
e também o código. Olha essa, aqui é name só, e aqui o código. Okay? Então, esse lado é a coluna da base de dados, é o que retorna lá em cima na query. E aqui no fim, .json, eu posso tanto retornar o resultado de uma query, como também aqui a lista ou um objeto, e deve funcionar. Agora, se eu chamar aqui no browser esse serviço, establishment/list, okay? Tá aqui o resultado. Então aqui não dá para navegar muito bem. Eu vou abrir aqui um JSON Viewer. O Firefox mostra... Aqui, já tem um aberto. Só jogar no Google JSON Viewer e há vários. Esse aqui é um que eu uso muito. Então a gente copia aqui o resultado todo em JSON. E dá pra gente ver aqui um pouco mais bonitinho aqui a estrutura. Então, parênteses retos, colchetes é um array, chaves é um objeto. Então, o objeto tem chave valor, né? E um array tem só elementos, 1, 2, 3, 4, por aí fora. Então, esse parênteses retos equivale aqui no código ao list, é esse list. E quando eu tenho ali chaves, no fundo é o map, que daí tem chave, valor. E o list está aqui só adicionando elementos, né? Então, na posição 0, na lista, no item 0, eu tenho um objeto, né? Aqui um map, e na categoria tem aqui outro. Então eu tenho uma estrutura que é na posição 0, lá no lado do React vai ser .name, vai me dar aqui o nome do estabelecimento, .category, .name, já me vai dar o nome da minha categoria. Okay? Então, continuando aqui, eu aumentei muito aqui o zoom. Deixa eu reduzir. Foi por causa dessa página, afeta tudo. Okay. Agora já afeta as outras, okay? Por isso que ele engasga às vezes. Então agora do lado do React, como é que é? Como já temos o serviço pronto, eu vou criar aqui então um novo componente, que vai ser o establishment table. E aqui dentro o meu index.js. Posso copiar aqui da minha categoria, que já está no fundo, já tem aqui a lógica um pouco montada, dá para aproveitar. Então aqui vou mudar o primeiro nome do componente, establishment table. E aqui vai ser table. Aqui vou usar a lista na mesma, establishment. E aqui mudo para table. E agora o data source vai ser igual à minha lista. Entendeu? Como é que eu sei que aqui é o data source? Então, pessoal, isso aqui já entra na parte do anti-design. O anti-design tem a documentação. Lá na documentação deles, anti-design, aqui em componentes, tem aqui table. Eles têm aqui uma série de exemplos, eles têm aqui muitos exemplos. E logo o primeiro já não serve. Ou seja, eles têm aqui um que é o data source, uma constante, e tem aqui depois uma lista que são, no fundo, as colunas. E aqui é a forma como se põe ali no código do lado do React. Como é que isso aqui é a forma mais básica de usar a table aqui do anti-design. Então, o que me falta ali é isso aqui das colunas. Então, isso das colunas, vou pôr aqui um pouquinho antes. E vou definir, então, a minha const de colunas, que vai ser aqui no fundo. Vai ser aqui o meu nome. Vai ser o telefone. Aqui vai ser em inglês, né? Esse data index é a chave que eu tenho aqui. Ou seja, por cada item, aquele array de colunas, no fundo, é a definição de cada uma das colunas para cada linha. Cada linha é um elemento aqui do meu array, né? Então, para cada linha eu vou ter o name, telefone, e-mail, category, por aí fora, né? E o ID, inclusive. Então, aqui eu traduzo, o title aqui vai estar visível para o usuário. E aqui eu coloco o nome em inglês, que é como eu tenho ali no meu JSON. E aqui, e-mail é igual. Então, por exemplo, eu uso letras maiúsculas ali em cima.
e aqui depois a minha categoria. Aqui vamos ter um problema, provavelmente. Vamos ver o que acontece. Okay. Tá feito, tá tudo, tal. Vou ver aqui no terminal se ele compilou bem, parece que sim. E então se eu fizer aqui um refreshzito, exato, faltou o mais importante, que é incluir o componente em algum lado para ser usado, né? Então eu vou incluir aqui no dashboard, depois do select que a gente fez da última vez, vou pôr aqui, ok. E agora sim ele entrou aqui na compilação, tá aqui. Ok, category, se ferrou. Não temos category, né? Por quê? Porque a category é um objeto. Sendo um objeto, o React não sabe aqui bem, o Undesign não sabe bem o que a gente quer daquele objeto, né? Ficou ali vazio. Tem aqui esse outro exemplo logo a seguir, que tem aqui tags, que é um pouco isso que eu queria. Então essas tags, a coluna aqui das tags tem aqui um render. Esse render a gente consegue trocar o que o Undesign tá, a forma como ele está processando a coluna, né? Então eu vou pôr aqui esse render. Então vou pôr aqui esse render aqui. Então aqui como uma função. Como eu usei aqui chaves, então tem que fazer o return, né? E aqui vou pôr category.name. Então agora, se eu fizer aqui um refreshzito, ele já sabe que é o meu category.name. Então, por que eu tive que fazer isso? Porque a minha categoria é um outro objeto, ou seja, tem aqui uma estrutura de hierarquia de objetos. E aí pegou esse elemento que está aqui dentro, aqui o valor da farmácia, e depois aqui no outro que é a padaria, e vai embora. Então está aqui cada um. Agora, como eu estou mandando também o código, ou seja, nós temos aqui também o códigozinho. Então com esse código eu posso brincar um pouco. Seguindo aqui a lógica do exemplo do Undesign, ele tem aqui tags, então vou usar aqui uma tag também, é uma boa ideia. Então eu vou importar aqui a tag. A tag, por sua vez, tem uma lógica aqui de dar para a gente customizar as cores. Então vamos supor que eu quero padaria de uma cor, os bares do outro e por aí fora, né? Então já tem aqui algumas cores pré-definidas, a gente pode customizar também a cor que a gente quiser, mas vou passar direto aqui o nome da cor, então é o color e o nome da cor, e depois lá dentro o valor que a gente quer dentro da tag. Então aqui no resultado vai ser aqui tag color igual, vou pôr via código, ok? Vai ser a minha variável color. Vou já criar essa variável. Então aqui em cima vou pôr um letzinho, color igual red, e aí if category.code igual farmácia, por exemplo, vai ser blue. Okay. Então ficamos com o resultado final assim. Pronto, e agora se eu quisesse também o bar de outra cor, por exemplo, sei lá, se ele tem o green, deve ter. Ok? Então a padaria não está ali no if, é o que entra como padrão aqui em cima. Ok? Então com isso já conseguem fazer tabelas, brincar aqui com o render das colunas, dá para fazer muita coisa com esse render aqui. E também aqui a lógica de if, para começar a assimilar também essa ideia. E essas estruturas aqui do output da nossa API, a estrutura pode ser bastante complicada. Isso aqui é uma estrutura muito simples ainda. Isso pode ter uma estrutura bastante complicadinha, muitas colunas, muita informação.
E ainda paginação, tem muitas outras coisas aqui envolvidas, então aqui é uma fase bem simples de introdução aqui a essa lógica. Ok? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Treinaram da aula passada também? Se tem dúvidas da aula passada e por aí fora? Ô Edu, ali no diagrama, o próprio Netuno ele gera relação, modelo relacional? Sim, aqui o Netuno, o que acontece? O Netuno ele não cria realmente as foreign keys, né, as chaves estrangeiras em base de dados. Ele não amarra os dados a esse nível. Entendeu? Ele faz... o que acontece? Só que ele faz aqui uma lógica que é, se eu vier aqui agora e apagar, ele não me deixa. Ok? Mas se eu for executar uma query e fizer um delete, aí ele vai fazer. Porque a base de dados não está amarrada com as foreign keys. Entendeu? Por que não faz foreign keys? Porque o Netuno, para gerir as foreign keys, ia engessar muito essa customização dos formulários, a relação entre eles, quando a gente ficar mudando as coisas, tinha que fazer mais operações em base de dados por trás de modulagem de dados. Isso é algo que no futuro o Netuno pode ter, mas complica que essa gestão do Netuno. Então isso, as foreign keys, quem quer muito foreign keys é algo que depois que o sistema estiver bem fechado, o modelo de dados bem definido, aí constrói as foreign keys meio que à mão. Entendeu? Os índices é a mesma coisa. Então otimizações maiores em base de dados é posterior, é fora do Netuno. O Netuno faz isso aqui com base na informação aqui dos campos. Então ele usa esse tipo do campo select, ali o link, e ele simula aqui uma relação. Exatamente. E aí faz aquela validação que a gente apaga visualmente. No código também, se eu fizer o _db.delete, ele também vai seguir essa lógica. Ele não vai deixar apagar se já tiver relação. Mas se eu fizer um .execute, daí um delete from da tabela e apagar direto o registro, aí vai embora. Né? Aí não passa pelo controle do Netuno. Okay? Tá. E para fazer os exercícios, pode fazer direto no container ou tem que ser só local? Como quiserem, porque alguns têm containers aqui e outros não. Mas, tá, entendi. Mas isso, ou seja, hoje eu estou aqui um bocado na lógica aqui do container, mas localmente muda o endereço, mas a lógica possa ser igual. É como preferir. Okay. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Da última aula, quem conseguiu praticar? Levanta o dedo, se estiver vendo, ou manda aí no chat. Conseguiram? Pessoal, se não praticar, não fica nada. Entra no ouvido e sai no outro. Ok, boa, Luciana. Se foi um pouco, é tentar praticar um pouco mais. Dentro da possibilidade, é ir treinando. Porque é com a prática que a gente vai sentir a nossa agilidade também, onde é que a gente não ficou bem claro. Porque vendo aqui, tá tudo funcionando, parece que é tudo... pronto, já entendi, né? Mas depois, na prática, a conversa é outra. E aí que vem as dúvidas, vem e alguma explicação depois que esteja a dificultar o avanço de cada um, a ideia é a gente tirar aqui as dúvidas. Okay? Ok, o Felipe ainda não conseguiu. Com calma, Felipe, vai indo. Isso aqui é talvez um pouco avançado para ti, entendeu? Mas tu pode também tentar fazer e pedir ajuda. E vai pedindo ajuda aí pro pessoal, vai pondo ali no Discord e o pessoal vai ajudando, entendeu? Também, se ninguém responder direito, tu pode chatear individual e pedir ajuda. Se ninguém ajudar, pode me chatear que daí eu ajudo, entendeu? Mas eu acho que já tem um pessoal aqui que já está no calibre aqui pronto para dar uma ajudinha, uma força. E ajudando, se aprende mais. Né? O pessoal se aprende muito mais também aqui ajudando. Então é isso. Mais alguma coisa? Tá tudo? Tá bom, tem que praticar mesmo para ver as dúvidas aí. Da aula passada eu consegui fazer bem. Eu queria criar subtabelas e tal, mas eu já vi que nessa aula aí você já criou, né? Tabelas e outras tabelas em conjunto, né? E agora eu vou continuar o que eu tinha pensado, né? Que é um sitezinho de vendas de e-commercezinho assim, vai.
Mas foge um pouco a lógica que eu estou pondo aqui, para mudar os nomes, para a query ser um pouco diferente. Porque se for copiar e colar o que eu escrevi aqui, seguir tudo igualzinho, Não, meu não tem nada a ver com o seu. ainda mais, certo, mas eu só estou reforçando que é para todo mundo ter isso sempre em mente. Porque até o código está indo para o GitHub. Então é copiar e colar e vai embora, entendeu? Quando tu muda os nomes, vai ter que entender o que tu vai ter que pôr aqui, né? E qual é a lógica aqui depois. Todos os detalhes. Você vai ter que olhar, vai ser obrigado a olhar para o código todo com muito mais atenção. E pensar um pouco nos porquês. Né? Por que é um nome assim, um nome assado e por aí fora. Por que aqui é o underscore, por que aqui é um ponto. Né? Esses detalhes. Sim, eu dei uma olhada lá nas instruções que você passou de colocar a imagem no back office lá. Agora com essa aula de hoje eu acho que já ajudou bastante. Eu não consegui fazer porque eu só dei uma lida, achei um pouquinho complicado. Mas agora com essa aula aqui eu acho que já vai ajudar bastante. Eu sei que o Leandro já fez e funcionou. Portanto, não, aquilo parece complicado, mas quando tu fizer depois, é pouco código, meu. Aquilo não... É só a lógica ali que é um pouco complicadinha. Então, só para finalizar aqui, eu vou desativar então aqui a farmácia, né? Só para demonstrar ali a questão do... Eu desativei, então sumiu aqui dos dados, né? Então, para recuperar aqui a farmácia, eu posso vir aqui nos filtros e pesquisar pelos inativos, né? E agora ele pesquisa tudo, e aí a minha farmácia já aparece. Daí eu posso vir aqui e ativar a farmácia. Não vou ativar, porque daí eu vou atualizar aqui, fazer um refresh, para demonstrar que ela deve ter ido desaparecer por causa daquele... Pronto. Então, o que fez ela desaparecer aqui foi esse where aqui. Okay? Essa condição. Que só mostra o que está ativo, só que for true. Então é isso. Olha, se eu podia fazer um exemplo com foto, vou pensar nisso, Leandro, no futuro. Como eu já fiz lá aquele tutorial, talvez no futuro eu faça aí numa aula. Nas outras aulas eu vou sempre dar aqui um extra, ok? Então hoje foi como levar isso para o front-end, não? Como desenvolver aqui com uma API React zerada. E pronto, vai vir aqui uns extras de vez em quando, tá bom? Então pessoal, até para a semana que vem, tentem praticar. Qualquer coisa, chateiem aí no Discord, vamos interagindo e falando aí. Tá bom? Tá, tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada.